Olá, seja bem-vindo ao meu canal, a Graça Dada de Graça. Hoje vamos falar sobre um tema interessante. Da onde o irmão Branham tirou que Noé nasceu iluminado, nasceu diferente e que Noé brilhou o quarto onde ele estava? Da onde o irmão Branham tirou de que Noé pregava juntamente com Enoque, que Noé e Enoque conviveram? Por quê? Porque essa mensagem surgiu em uma pregação minha que eu falava a respeito da morte do nosso irmão amado Billy Paul e as implicações da morte de Billy Paul nos dias atuais. Para a noiva. E nos comentários veio uma pessoa, um hater, que as pessoas chamam hoje de hater, né? Mas eu chamo de pessoa com raiva, né? Dizendo que eu era um falso pregador porque Noé não poderia ter convivido com Enoque, porque na mensagem eu falo: Noé viu Enoque partindo e se preparou porque sabia que o dilúvio estava perto. Exatamente o que o irmão Branham falou. Ok? E ele me disse: olha, pela cronologia bíblica, Enoque partiu 800 anos antes do dilúvio vir. Então, eu, antes de querer comentar ou falar ou discutir, eu fui verificar se tinha fundamento o que ele falou. E pasmem, meus amados irmãos da mensagem, tem. Pela cronologia de nossa Bíblia Sagrada, Enoque não poderia ter convivido com a Noé porque 800 anos. Então eu me perguntei, irmão Branham é um profeta, falava a verdade, prezava pela verdade. De onde ele tirou isso? Então eu fui pesquisar e descobri que o irmão Branham tirou isso do livro de Enoque. Mas, irmão Alexandre, você está dizendo que o irmão Branham tirou isso de um livro que não é sagrado, não é inspirado? Escute, quem disse que o livro de Enoque não é inspirado? O Papa, no Concílio de Nicéia, 325 d.C., as igrejas cristãs neopentecostais com essas teologias falhas? Mas se eu disser para você que Pedro, que era aquele que tinha a chave da igreja e abriu a pregação do evangelho para o mundo, e Judas, na sua epístola, falou exatamente o contrário, falou que o livro de Enoque é inspirado por Deus e merece toda a aceitação, porque ele está nas Escrituras Sagradas. Sim, se você pega a primeira epístola de Judas, no verso 14, você vai ver que Judas falando contra aqueles obreiros gananciosos, que são como nuvens carregadas de chuva, mas que não têm absolutamente nada, só interesse, aqueles pregadores de demagogia, que só tem Jesus cura, Jesus batiza, mas na hora H, na hora do confronto final, como diz o irmão Branham na mensagem Fé, Substância, conhecem bem pouquinho disso. No verso 14, o apóstolo Judas disse o seguinte: a estes homens também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor veio com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras duras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos, que andam segundo seus próprios desejos, cuja boca fala coisas arrogantes, admirando pessoas para tirar proveito. Isso aqui é ipsilíteres, o que está escrito no livro de Enoque. E Pedro, em seu capítulo 2, da segunda epístola, do verso 1 ao 4, se eu não me engano, Pedro narra da mesma maneira que Enoque narra que os anjos que desobedeceram foram lançados no inferno e serão julgados. Então nós, na nossa teologiazinha de fundo de quintal, não consideramos o livro de Enoque inspirado, mas o livro de Enoque, para o irmão Branham, era muito inspirado. Veja, Enoque era o tipo da noiva, Noé era o tipo da igreja que vai passar pela grande tribulação. Enoque foi chamado por Deus no capítulo 12. No capítulo 12, de escriba da retidão. Mas então, irmão, como explica isso? É porque Enoque foi, voltou e foi. O irmão Branham, em uma literatura, ele diz que Enoque foi se despedir de seus familiares, de sua esposa, abraçou seus filhos, seus netos, e Deus o levou. Da onde o irmão Branham tirou isso? Tirou do livro de Enoque, que narra exatamente isso. Deixa eu lhe provar. A Bíblia Sagrada diz: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus
e Deus o levou para si e não mais foi achado. Olha, não mais foi achado, como se ele tivesse sido procurado. Esse livro de Enoque é o livro de Enoque que foi encontrado nas cavernas de Qumran, juntamente no Mar Morto, com os manuscritos que confirmaram o livro de Isaías, Ipsilíteres, exatamente como está escrito, o livro de Ezequiel. Então, se considerar os manuscritos de Isaías e de Ezequiel, você tem que considerar os manuscritos de Enoque, amigo. E olha o que tem escrito aqui no capítulo 12. Antes de todas estas coisas acontecerem, porque Enoque já tinha tido visões, como a noiva ele. Enoque esteve escondido e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido. Ele foi levado para outra dimensão. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas, que são os santos outorgados de autoridade para a terra em algum momento. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande rei, rei da paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor me disse, Enoque, escriba da retidão, vai, diz as sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e o seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. Aqui o livro de Enoque fala claramente como e por que os anjos se contaminaram com mulheres tendo filhos. Aí a teologia e os denominacionais dizem, não, isso são os filhos de Adão que se procriaram e que casaram com mulheres, porque Adão... Não, foram anjos. Filhos de Deus, a Bíblia fala que os filhos entendam. Depois de Adão, Adão foi o primeiro filho de Deus, ok? Adão foi o primeiro filho de Deus. A imagem é a semelhança de Deus. Imagem requer conceito, semelhança requer molde. Imagem, conceito de caráter, foi Adão. A humanidade ela é descendente de Adão, mas não daquele Adão que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Aquele Adão que chamava à existência as coisas que não existiam. Aquele Adão que nomeou todos os animais. Não, a humanidade é descendente do Adão caído, do Adão covarde, que culpou Eva pelos seus pecados, do Adão medroso, que se cobriu com figueiras e se escondeu porque estava com medo na viração do dia de encarar Deus. Ok? A humanidade é descendente desse Adão pervertido, não daquele Adão, filho de Deus. Então, quando a Bíblia diz que somos todos filhos de Adão, está dizendo que não somos mais filhos de Deus. Por isso, em João capítulo 1, verso 12, o apóstolo diz que todos aqueles que, escute, todos aqueles que receberam a Jesus e se batizaram em nome dele, aceitaram a Jesus, foram feitos filhos de Deus. Ok? Foram feitos filhos. Muito bem. Aí vem aquela parte, da onde foi que o irmão Branham tirou que Noé brilhava quando nasceu. Existe uma outra mensagem, irmãos, eu sou terrível para lembrar nome de mensagem, mas os irmãos procuram aí no Mesa, nesses aplicativos aí. Que o rosto de Noé, que Noé brilhava no quarto que ele nasceu. Olha, isso está escrito, se eu não me engano, no capítulo 105 do livro de Enoque. Capítulo 105 do livro de Enoque diz o seguinte, narra essa parte. Foi daqui, do capítulo 105 do livro de Enoque, que o irmão Branham tirou o fundamento para dizer que Noé brilhava. Verso 1. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou esposa para seu filho Lameque, ela ficou grávida e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como algodão e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, iluminou toda a casa. Olha, quando ele abriu os olhos, iluminou toda a casa. Como o sol, toda a casa abundou de luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque, seu pai, ficou junto a ele. E correndo veio ao seu próprio pai, Matusalém, e disse, eu gerei um filho diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas assemelhando-se à geração dos anjos do céu, é de uma natureza diferente da nossa. Vê? Foi daqui que o irmão Branham tirou. Mas
De onde? De onde o irmão Branham tirou justamente o interesse, o tempo que Adão e Noé conviveram? De onde o irmão Branham tirou aquela história de que Enoque foi visitar seus familiares para poder depois partir? Porque tem uma literatura que o irmão Branham diz que Enoque se despediu de sua esposa, que se despediu de seus filhos. Vamos ver aqui. Capítulo 89, se eu não me engano. Capítulo 89. Capítulo 89. Perdão. Capítulo 80 do livro de Enoque. Verso 6. Eu vou começar aqui. Verso 6. Naquele tempo eu disse: abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime ou pecado foi escrita e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles 3 anjos fizeram com que eu me aproximasse e me colocaram na terra diante da porta da minha casa. E eles me disseram: explica tudo a Matusalém, teu filho. E informa a todos os teus filhos que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, porque Ele é o seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possas instruir tua família. Olha como os eleitos têm que instruir suas famílias. E os salvos também, né? Mas no outro ano tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos com os eleitos, os justos com os justos regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão, e os pervertidos com os pervertidos serão afogados. Capítulo 80 do livro de Enoque, verso 6 ao verso 10. Aí vem aqui, capítulo 90, verso 1. Enoque passou o tempo, ensinou, instruiu e deu um último recado aqui para Matusalém. E agora, meu filho Matusalém, chama a mim todos os teus irmãos. Foi daqui que o irmão Branham tirou aquilo. E reúne para mim todos os filhos da tua mãe, pois uma voz me chama. E o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Amém? É daqui. O irmão Branham considerava o livro de Enoque sagrado. Sim, sagrado. Então, o irmão Branham chegou a dizer, irmãos, que a pirâmide de Gizé, que ela foi criada pela palavra falada de Enoque. Aonde se encontra isso no livro de Enoque? Onde está isso no livro de Enoque? Não está nesse livro de Enoque. Enoque tem 3 livros. Tem 3 tipos de... Tem o livro etíope, tem o livro esloveno, se eu não me engano, e esse que foi encontrado no Mar Morto, né? Nos pergaminhos do Mar Morto, né? Mas não há relação em nenhum desses 3 livros. Então aonde o irmão Branham tirou? Tirou da tradição judaica, o que se chama Midrash, e, pasmem, esse fato de Enoque ter criado a pirâmide de Gizé, pela palavra falada, está no Alcorão. Sim, Enoque, ele é considerado um dos grandes profetas do Alcorão, só que lá ele tem outro nome, um nome árabe. Agora, o que é interessante é que a pirâmide de Gizé, ela fica exatamente no centro gravitacional do mundo, do nosso planeta. Deus é perfeito, é como se Deus tivesse criado o mundo e colocado o umbigo, a pirâmide de Gizé. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu sofri demais por fazer esse vídeo. Por quê? Porque 2 vídeos outrora eu tive problemas de áudio. Um tive que cancelar e outro não estava gravando. Mas, irmãos, se inscrevam, nos abençoe. Eu estou adequando o canal. O canal está se adaptando, eu estou me adaptando. É difícil um velho como eu aprender a lidar com essas tecnologias. Mas eu espero que vocês e eu sejamos abençoados por essas conversas. E breve eu irei postar a pregação sobre a morte de Billy Paul Branham. E se inscrevam, comentem, compartilhem desse vosso irmão aqui. Esse canal ele é criado para fundamentar e ajudar a manter
um discipulado, um evangelismo que eu tenho que não é fácil. Cadeiras e coisas desse tipo, câmeras, eu pegando no celular, difícil. Então, a eles eu não peço apoio nenhum. Mas você, meu irmão da mensagem, que se sentir no seu coração de ajudar esse ministério, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Ore por mim.